Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Vamos dar continuidade então aqui ao nosso curso de Realidade do Distrito Federal e da RID. Agora falando sobre aspectos históricos, após a inauguração de Brasília, e alguns aspectos políticos do Distrito Federal, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada nos fatos marcantes após a inauguração de Brasília e nos aspectos políticos também muito cobrados em prova, tá bom? Então vamos continuar aqui, nesses fatos marcantes após a inauguração de Brasília, traçando essa linha do tempo, tá? De 1960 a 69, o DF foi administrado por um prefeito. Eu falei para vocês, a JK sancionou aquela lei lá em 1960, organizando, né, administrativamente como seria o Distrito Federal. E aí definiu-se que o Distrito Federal seria administrado por um prefeito escolhido pelo presidente da República e aprovado pelo Senado Federal, tá? Então, o primeiro deles, dos prefeitos, foi o engenheiro Israel Pinheiro da Silva, né? O Israel Pinheiro, que eu tanto falei para vocês. E o último dos prefeitos foi Vadiô da Costa Gomide, tá? Em 61, foi inaugurada a Universidade de Brasília, né? Que é a nossa Universidade Federal aqui de Brasília, onde inclusive eu me formei, tá? O UNB. E o primeiro reitor da UNB foi o Darcy Ribeiro, né? O campus, inclusive, o campus universitário da UNB chama-se Campus Universitário Darcy Ribeiro, o campus lá da Asa Norte do Plano Piloto, tá? Então, o Darcy Ribeiro, esse importante educador brasileiro, foi o primeiro reitor da UNB. De 61 a 64, nesse período aqui, que pegou o governo Jânio Quadros, que veio logo em seguida ao JK, e o do João Goulart, a construção da cidade e a transferência dos órgãos do governo do Rio para Brasília ficam praticamente estagnados. Então, esses dois presidentes aqui não deram andamento em praticamente nada dessa transferência da nova capital. E a partir de 64, com o presidente já militar, o Castelo Branco, né, já no regime militar, assim como os militares que o sucederam, consolida Brasília como a capital federal. Então, só já no governo militar, no regime militar, a partir de 64, é que foi dado andamento a essa transferência definitiva dos órgãos do Poder Federal, do Poder Executivo Federal, né, da Administração Federal, lá do Rio, aqui para Brasília, e foi dada continuidade à construção do que estava faltando aqui em termos de infraestrutura em Brasília, tá bom? De 69 a 90, com a emenda constitucional número 1 de 69, o DF ele passou a ter um governador. Então, deixou de ser a figura do prefeito e passou a ser do governador no exercício do seu poder executivo. Também nomeado pelo presidente da República, sendo o primeiro deles o Hélio Prates. Então, quando o Distrito Federal deixou de ter prefeito e passou a ter governador, mas esse governador também indicado pelo presidente da República, o primeiro dos governadores foi Hélio Prates da Silveira, tá? Hélio Prates dá inclusive nome à avenida aqui em Taguatinga, né? Avenida Hélio Prates. E ele foi empossado em 69. E o último dos governadores, né, nomeados foi o Vanderlei Valim da Silva. Então, nessa época aqui de 69 a 90, o Distrito Federal passou a ter governador, mas só que governador indicado, nomeado pelo presidente da República e não eleito pela população, tá? O primeiro deles foi o Hélio Prates e o último, o Vanderlei Valim da Silva, tá bom? Aqui, a partir de 1990, né, de 91 na verdade, assume o primeiro governador eleito, que foi o governador Joaquim Domingos Roriz. Então, Roriz foi o primeiro governador, de fato, eleito pela população do Distrito Federal, tá bom? Em 70, após mais de 10 anos de construção, é inaugurada a Catedral de Brasília. Então, a Catedral de Brasília, projeto do Oscar Niemeyer, só foi inaugurada em 1970. Você deve se lembrar que eu falei para você que lá na inauguração de Brasília, em 1960, só estava pronto o básico, tá? Não estava pronto tudo o que estava previsto para Brasília. Então, só foi inaugurado o basicão lá para conseguir inaugurar, mas depois tinha que dar continuidade a várias obras, inclusive na esplanada do Ministério. Vários ministérios ainda não tinham sido construídos em 1960, tá bom? Então, em 70 foi inaugurado a Catedral de Brasília. Em 78 foi inaugurado o Parque da Cidade. O Parque da Cidade é um dos maiores parques urbanos do Brasil. Ele tem 420 hectares, encravados bem no meio da cidade, ali na porção sul, da asa sul do Plano Piloto. Então, um dos maiores parques urbanos do mundo. Supera, inclusive, o Central Park lá em Nova York, que é um parque muito conhecido, né, que tem uns 300 e poucos hectares. O Parque da Cidade é um parque maior ainda, um parque urbano de 420 hectares, encravado bem no meio da cidade, tá bom? Em 85, a emenda constitucional número 25, né, permitiu a eleição de 8 deputados federais. Então, pela primeira vez,
permitiram a eleição de 8 deputados federais aqui para Brasília, para o DF, e 3 senadores. 3 senadores. Então, 8 deputados federais e 3 senadores, que é o número, inclusive, atual. Na atualidade, nós ainda temos 8 deputados federais e 3 senadores, tá? Mas isso só ocorreu a partir de 85, que permitiu, então, que fossem eleitos pelo Distrito Federal. O que era vedado até então, né? Era vedado até então, pois só os estados, né? Os estados da federação elegiam membros para o Congresso Nacional. O Distrito Federal, nessa época, não elegia membro para o Congresso Nacional. Tá? E aí, em 1986, foram eleitos os primeiros 3 senadores e os deputados federais pelo Distrito Federal. Então, 85 foi a emenda constitucional que permitiu que eles fossem eleitos, e em 86 ocorreu a eleição que elegeu, então, os primeiros 8 deputados federais e os 3 primeiros senadores eleitos pelo Distrito Federal, tá bom? Vamos resolver a questão, vamos lá. O DF passou a ter representação no Congresso Nacional a partir das eleições de 86, correto? Quando foram eleitos 8 deputados e 3 senadores. Foram 8 deputados e 3 senadores? Isso mesmo. Em 1986? Isso mesmo. A questão está corretinha, beleza? E aqui em 87, um acontecimento muito importante, que eu já até tinha mencionado para vocês, que Brasília, em 87, tá? 87, foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, tá? Então foi tombada pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Por conta do conjunto de beleza e da importância arquitetônica, Brasília recebeu, então, em 87, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Patrimônio Cultural da Humanidade, Brasília, desde 1987, concedido pela Unesco, que é o braço da ONU, né? Que é o braço da ONU para Educação, Ciência e Cultura. Então, a Unesco concedeu esse título a Brasília. O detalhe importante é que Brasília foi o primeiro bem cultural contemporâneo a entrar nessa lista. Antes, só tinha construções bem antigas, né? Como das pirâmides do Egito, a Grande Muralha da China, a Acrópole de Atenas, o Centro Histórico de Roma e o Palácio de Versalhes. Então, só esses prédios, esses monumentos muito antigos é que tinham esse título da Unesco. E aí Brasília foi a primeira cidade contemporânea a receber esse título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, tá bom? Então, muita importância aqui essa cidade pensada e projetada pelo urbanista Lúcio Costa, tá? Vamos resolver, então, uma questão de prova. Vamos ver como é que isso cai. 2018 a questão, olha só. A construção de Brasília enseja um capítulo importante da história brasileira. Rodeada de aspectos místicos, né? Místicos, Dom Bosco, por exemplo, e com uma aura de grandes perspectivas funcionais e administrativas. Então, isso é Brasília. A cidade nasceu e logo se transformou em um monumento imponente. Um monumento a céu aberto, né? Brasília é um verdadeiro monumento a céu aberto, tá? Considerando essas informações em relação à história de Brasília, julgue o item. Então, vamos lá. Em função do conjunto de beleza e da importância arquitetônica, Brasília recebeu, em 1987, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco. A questão está corretinha, tá? Foi em 1987, foi concedido o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade a Brasília, então, pela Unesco. Então, a questão está correta, questão corretinha, tá bom? Vamos seguir, então. Em 88, com a Constituição, né, de 88, o Distrito Federal ganhou autonomia político-administrativa. Então, pela primeira vez, o DF ganha autonomia, assim como os estados da federação. E pôde começar a eleger seu governador e os deputados distritais. Então, com a Constituição de 1988, o DF pôde começar a eleger o seu governador, que até então era nomeado pelo presidente, e a eleger seus deputados distritais. Então, o Distrito Federal passou a ter um poder legislativo local, tá bom? Então, isso tudo com a Constituição de 88. Em 90, o DF, então, finalmente elege o primeiro governador e os primeiros deputados distritais. O primeiro governador eleito no DF foi, como eu falei para vocês, o Joaquim Domingos Roriz. O Roriz foi, então, o primeiro governador eleito pelo DF. Ele já tinha sido o governador biônico antes, indicado pelo presidente da República, pelo Sarney. E aí, então, quando vem a Constituição de 88 e o DF passa a ter uma eleição, o Roriz, então, é eleito pelo povo como o primeiro governador do Distrito Federal, tá? E também foram eleitos os primeiros 24 deputados distritais, que é o número atual de deputados que nós temos lá na Câmara Legislativa. Então, foi eleito governador, o primeiro governador eleito do DF, Joaquim Roriz, e os primeiros 24 deputados distritais, tá bom?
Em 91, a Câmara Legislativa foi instalada, em 1º de janeiro, né, com esses novos deputados distritais, que são 24. Né? Então, em 91, assume então, os primeiros 24 deputados distritais. Outro fato importante, em 2000, né, a população do DF supera 2 milhões de habitantes. Então, é uma cidade que tinha sido planejada para ter 500 mil pessoas, em 2000, o DF já tinha 2 milhões de habitantes. É muita gente, muita oportunidade aqui, né, vem muita gente de fora do DF para cá em busca de oportunidade, e a cidade realmente está um pouco inchada, né? Tem muita gente chegando, já chegou muita gente, sempre teve um crescimento demográfico muito grande do Distrito Federal. Então, no ano 2000, chegou a 2 milhões de habitantes, em 2000, tá? Hoje já é bem mais. Em 2002, foi inaugurada a ponte Juscelino Kubitschek, a ponte JK, famosíssima, né? Ponte JK é um cartão postal também de Brasília, foi construído em 2002. Detalhe importante, não foi projeto do Oscar Niemeyer, tá? Foi projeto do arquiteto Alexandre Chan, tá? Muita gente acha que a ponte JK também é obra do Niemeyer. Não é, tá? Foi construído em 2002, no governo Roriz, e inclusive com muita denúncia de superfaturamento, mas enfim, foi projetada pelo arquiteto Alexandre Chan, tá? Alexandre Chan projetou a ponte JK. E em 2006, já bem mais recente, foi inaugurado o Conjunto Cultural da República, obra do Oscar Niemeyer. Essa sim foi obra do Oscar Niemeyer, aquela nova construção ali de 2006, perto da rodoviária do Plano Piloto, ali onde tem agora a Biblioteca Nacional e aquela cúpulazinha arredondada, aquela cumbuca, que é o Museu da República. Então, são obras novas que o Oscar Niemeyer tinha projetado lá atrás, e aí só em 2006 que elas foram tiradas do papel, tá bom? Beleza. Então, a gente entra agora, meus amigos, na questão dos aspectos políticos do Distrito Federal. A gente vai ver que tem muita coisa interessante no Distrito Federal que é muito cobrado em prova, tá? Primeira delas é que o Distrito Federal é um ente federativo autônomo. Então, o DF, assim como os estados, a União e os municípios, é um ente federativo autônomo, tá? Autônomo. Isso quer dizer que o Distrito Federal tem autogoverno, ou seja, elege um governador, tem autolegislação, ou seja, tem uma casa de leis, a Câmara Legislativa, e estabelece suas próprias leis, né? Obedecida, claramente a Constituição Federal, mas o DF pode fazer suas próprias leis. E tem capacidade também de auto-organização, ou seja, de organizar a sua estrutura administrativa da administração pública. Então, o Distrito Federal é um ente autônomo, tem autogoverno, autolegislação, auto-organização, tá? Então, ente federativo autônomo, assim como os estados, a União e os municípios, tá bom? Mas só que ele tem uma natureza híbrida, singular ou sui generis, como ente federativo. Por quê? Porque, ora, o Distrito Federal se assemelha a um estado da federação, a um estado como Rio de Janeiro, São Paulo. E em outros momentos, o Distrito Federal se assemelha a um município brasileiro. Então, ele tem essas características híbridas. Ora, ele parece um estado, ora, ele parece um município, e ora, ele parece uma mistura dos dois, né? De estado e município. É o Distrito Federal, tem uma natureza singular ou sui generis, tá? Lembra desse nome, uma natureza singular, híbrida ou sui generis, tá bom? Por quê? Vamos explicar então, vamos tentar explicar isso. Ele é regido por uma lei orgânica. Nesse ponto, o Distrito Federal se assemelha a um município. O município também é regido por lei orgânica. Os municípios brasileiros são regidos por lei orgânica. Já os estados da federação, os estados brasileiros, são regidos por constituições estaduais. Então, estado regido por constituição estadual, município por lei orgânica e o DF também por lei orgânica. Então, nesse aspecto, ele se parece com o município, tá? Ele possui um governador. Nesse aspecto, se assemelha a um estado. Os estados da federação também possuem governadores, né? Já as prefeituras, os municípios brasileiros, eles possuem prefeitos. Então, estados possuem governador, municípios, prefeito, e o Distrito Federal também possui governador, assim como os estados. Então, nesse aspecto, se parece muito com o estado. Possui deputados distritais. Nesse ponto também se assemelha ao estado. Os estados da federação possuem deputados estaduais. Os estados possuem deputados estaduais, os municípios possuem vereadores e o Distrito Federal possui deputados distritais. Então, nesse ponto, se parece mais com o estado, tá? E o DF possui uma Câmara Legislativa. Câmara Legislativa, o nome dele derivou de duas coisas. De Câmara Municipal, onde atuam os vereadores dos municípios brasileiros, e
Assembleia Legislativa. Nos estados, as casas de leis são chamadas de assembleias legislativas. Nos municípios são chamadas de câmaras municipais. E aí no Distrito Federal fez uma mistura de duas coisas. Pegou Câmara, de Câmara Municipal, e pegou Assembleia, pegou Legislativo, de Assembleia Legislativa. Então ficou Câmara Legislativo, provando mais uma vez que o DF possui essa natureza híbrida em relação a município e em relação a estado, tá bom? Vamos resolver uma questão de prova então. Olha, questão recente, 2019. Com relação aos aspectos geográficos e políticos do DF. Então, caiu essa questão aqui da nossa matéria, tá? De realidade do DF e da RID. O DF é uma unidade federativa cuja organização territorial e política apresenta diferenças com relação às demais unidades federativas que compõem o território brasileiro. Então, apresenta diferenças. Ok, apresenta sim. O DF não é um município nem estado, correto. O DF, é Distrito Federal. Não é nem município e nem estado, ok. Mas é regido por lei orgânica, isso mesmo, regido por lei orgânica, tal qual os municípios, né? Os municípios brasileiros também são regidos por lei orgânica. Além disso, possui governador, isso mesmo, possui governador, mas não vereadores, exatamente. Possui governador assim como os estados também possui, e não possui vereadores, possui deputados distritais. Então, a questão está toda certinha, tá? Toda correta. A questão aqui está correta, tá? O Distrito Federal apresenta diferenças em relação aos municípios e aos estados, tá? Possui governador, não possui prefeito. Possui deputado distrital, não possui vereador, tá bom? Então, a questão está correta. Vamos então lá para a Constituição Federal. Vamos ver o que a Constituição fala sobre o DF. Primeiro, vamos para o artigo 18. Fala assim, ó, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Então, falei para você, o Distrito Federal é um ente federativo autônomo, assim como a União, assim como os estados e assim como o município, tá? Então, é o que define a Constituição Federal, nos termos desta Constituição. E olha que interessante, a Constituição afirma que Brasília é a capital federal. Então, peço para você não confundir dizendo que o Distrito Federal é a capital da República. O Distrito Federal não é a capital, tá? Brasília é a capital. O Distrito Federal é o ente federativo autônomo no qual está situado Brasília, tá bom? Apesar de ser um ente federativo autônomo, né, como afirma a Constituição, a autonomia é parcialmente tutelada pela União. Então, o Distrito Federal também possui esse aspecto singular, porque algumas questões aqui no DF são tuteladas parcialmente pela União. É o caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça. É importante que você saiba que os poderes do Distrito Federal são só o Executivo e o Legislativo. Enquanto a União tem o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, enquanto os Estados da Federação possuem Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, aqui no DF só existem dois poderes, o Executivo e o Legislativo. Não existe Poder Judiciário no Distrito Federal, poder do Distrito Federal. Como é que funciona o TJDFT? O TJ, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é um órgão da Justiça Federal. Não é um tribunal aqui do DF. Ele tem jurisdição aqui no DF, mas ele não é um órgão distrital, ele é um órgão federal, tá? Então o TJDFT, o Poder Judiciário é parcialmente tutelado pela União. Então, o Distrito Federal não tem nenhuma prerrogativa, nenhuma ingerência sobre o TJDFT, tá? O Distrito Federal não tem nenhuma ingerência sobre o TJDFT, não define cargo, não nomeia, nada disso, é pela esfera federal. O TJDFT é um órgão federal, tá? Tanto é que é do Distrito Federal e territórios, o T é de territórios. Se for criado um território federal aqui no Brasil, quem vai ter jurisdição sobre esse novo território é o TJDFT, tá bom? A mesma coisa acontece com o MPDFT, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é um ramo, um braço do Ministério Público da União, do MPU. Não é um órgão distrital. O MPDFT não é um órgão do Distrito Federal. Ele tem atuação aqui no DF, mas ele é um órgão da União, tá bom? Muito importante essa parte aqui, viu? É o que diz lá o artigo 21 da Constituição, né? Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. Então, quem organiza, em termos de lei, e quem mantém, em termos financeiros, em termos de bancar mesmo, é a União. Então, TJDFT, MPDFT, órgãos da União que atuam aqui no Distrito Federal. Não são órgãos distritais, tá bom?
Também compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, compete à União também organizar, em termos de lei, organizar e manter, em termos de apoio financeiro, a Polícia Civil do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, a autonomia parcialmente tutelada pela União. Quem indica, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Civil é o governador aqui do DF. Quem indica o comandante-geral da PM é o governador do DF. Quem indica o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do DF é o governador. Mas só que quem organiza e quem mantém é a União. Por exemplo, quem organiza, quando eu falo organiza, é em termos de lei, tá? Se for criada, se for o governador quiser dar um aumento para a Polícia Civil, como é a questão que está acontecendo agora, ele não pode fazer o projeto de lei, ele, governador, encaminhar para a Câmara Legislativa. Porque quem organiza a Polícia Civil, a PM e o Corpo de Bombeiros é a União. Então, o governador, se tiver esse interesse de dar um aumento para a Polícia Civil, por exemplo, ele tem que enviar esse projeto, essa proposta, para o presidente da República, que é quem tem a competência de apresentar esse projeto lá no Congresso Nacional. Então, para se dar esse aumento para a PM, para a Polícia Civil, para Bombeiro, a lei tem que ser aprovada no Congresso Nacional, porque isso é competência da União. Então, a União que organiza e mantém Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, tá bom? Organiza e mantém, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução dos serviços públicos por meio de fundo próprio. Então, tem um fundo constitucional que banca essas despesas com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros. Então, tem um fundo aqui no DF que a União bota dinheiro para pagar essas despesas aqui da Polícia Civil, em termos de salário, de equipamento e tudo, da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Então, lembre disso para a prova, isso é muito recorrente em prova, principalmente nas provas de polícia, né? Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tá bom? Vamos lá, então. Outra questão importante que tem lá na Constituição sobre o DF é que no DF é vedada sua divisão em municípios. Ele rege por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Então, o principal ponto aqui para a gente é esse aqui, ó. A Constituição Federal veda que o Distrito Federal se subdivida em municípios. Então, é vedada a divisão do DF em municípios. Só pode ter o DF, ponto final. Não pode ter município aqui dentro, tá bom? Então, veda essa questão aí. E, mais uma vez, provando essa característica híbrida do DF, a Constituição afirma o seguinte: são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, o DF ele pode legislar sobre assuntos que são reservados aos estados e aos municípios. Então, enquanto o estado só pode legislar sobre aqueles assuntos que estão elencados lá na Constituição Federal, na repartição de competências, e os municípios também só podem legislar sobre o que está elencado lá na Constituição, o DF pode legislar sobre esses 2 assuntos, os que são de competência municipal e os que são de competência estadual. Então, tem essa natureza híbrida, singular ou sui generis, tá bom? Vamos lá. Agora vamos para a lei orgânica. Na lei orgânica também tem muita coisa interessante sobre os aspectos políticos do DF. O primeiro deles é que a lei orgânica do DF, né, que é a lei maior aqui do DF, que funciona como uma constituição estadual, né, como se fosse uma constituição, o Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas. Então, uma forma que a lei orgânica encontrou de organizar o Distrito Federal foi em regiões administrativas. É vedada a criação de municípios no DF, né? A Constituição veda a criação de municípios no DF. Mas a lei orgânica foi e colocou as regiões administrativas como uma forma de organizar o território do DF, tá? Com vistas à descentralização administrativa. Quando ele fala aqui em descentralização, é em termos de territorial mesmo, né? De ter a sede do governo aqui, do DF, o GDF, e ter outros pontos de apoio à população que funcionem como braços do Estado lá naquela região. Então, foram criadas as regiões administrativas. Aí temos várias, mais de 30. Taguatinga, Gama, região administrativa do Plano Piloto, Sobradinho, Planaltino. Então, todas essas são regiões administrativas e são órgãos do Distrito Federal, tá? Não se assemelha em nada a município. São, na verdade, órgãos do Distrito Federal, tá? Integram a estrutura administrativa do DF, tá bom? A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Então, a lei orgânica trouxe essa ideia de que a população tinha que participar da escolha desse administrador regional. Essa lei aqui nunca foi estabelecida, tá? Essa lei que dispõe sobre a escolha do administrador regional nunca foi, de fato, feita. Então, até hoje, o governador nomeia e exonera ao seu bel prazer o administrador regional, tá? É um cargo em comissão, um cargo em comissão, então ele tem livre
poder de nomear e livre poder de exonerar esse administrador regional, tá? Essa lei aqui, que dispõe sobre a participação popular, nunca foi feita, tá? Mas existe a previsão de que ela seja feita aqui na lei orgânica, tá bom? Olha aqui, as administrações regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. Então, na verdade, são órgãos do DF. O DF aqui funciona, então, faz a desconcentração administrativa, né? A região administrativa não possui personalidade jurídica própria, então é uma desconcentração. O governo vai lá e cria a região administrativa para auxiliar nos trabalhos ali junto à população, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer questão de prova agora. 2019, ó. Aspectos geográficos e políticos do DF. Vamos jogar o item. Os administradores das regiões administrativas são indicados pelo governador do DF. É o que eu falei para você. A lei orgânica estabelece que uma lei tem que dispor sobre a escolha, sobre a participação popular nessa escolha, mas essa lei nunca foi feita. Então, o que ocorre de fato é que o governador nomeia e exonera o ocupante desse cargo, normalmente como um cargo em comissão qualquer, tá? Então, os administradores das regiões administrativas são, de fato, indicados pelo governador. A questão está correta, tá? A questão certinha. Vamos para a próxima. Também 2019, feita pelo CESP aqui, ó. As regiões administrativas, popularmente conhecidas como cidades satélites, de fato, as regiões administrativas aqui do DF são conhecidas popularmente como cidades satélites, tá? Então tá certo. Possuem autonomia político-administrativa semelhante à dos municípios brasileiros. Eita, essa aqui tá muito errada, tá? Muito errada. Muito errado isso aqui. Por quê? Acabei de falar para vocês. Os municípios, os estados, a União e o DF possuem autonomia político-administrativa, é o que prevê lá na Constituição. As regiões administrativas não passam de órgãos do Distrito Federal, integram a estrutura administrativa do DF, então não tem poderes nada parecidos com os dos municípios. Os municípios têm autogoverno, que é o prefeito, autocapacidade de organização administrativa, autolegislação com a Câmara Municipal, a atuação dos vereadores. As regiões administrativas não têm nada disso, então não se assemelha em nada aos municípios brasileiros, tá? Então a questão está errada, questão muito errada, tá bom? Vamos para a próxima. Ó, questão recente também. Vamos lá. A Constituição vigente, que é a de 88, né, produz uma significativa revolução na natureza jurídica e política do Distrito Federal. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e também do DF. Beleza. Ó, textinho tirado lá da página do Senado. Beleza. Quanto à natureza jurídica e política do DF, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O DF, por meio de lei, por força de lei, ainda não possui autonomia política administrativa. Questão errada, né? A gente viu que a Constituição Federal, é até o que ele está falando no enunciado, a Constituição de 88 previu que os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem autonomia política administrativa. Então o DF tem sim autonomia, tá? Questão errada. O DF pode, conforme a lei, ser dividido em municípios. A gente também viu na Constituição Federal que é vedada a divisão do DF em municípios. Não pode ter município aqui dentro do DF. Então é vedada essa criação de município, essa divisão do DF em municípios. Então não pode ser dividido em município. É vedado pela Constituição. Questão errada. O DF pode, segundo a lei, realizar eleições gerais para administradores regionais. Outra balela. Não caia nessa, tá? Não caia nessa aqui do examinador. Eleições gerais são para eleger os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores, os governadores, o presidente. E aí acontece também eleições gerais para a eleição do prefeito, de vereador nos municípios. O que a lei orgânica prevê é que vai ser feita uma escolha, tem que ser feita uma lei para definir como é que a população pode participar da escolha do administrador regional. Não tem nada a ver com eleição geral, tá? Eleição geral é conduzida pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo TSE, é direito eleitoral, tá? Não, esse processo de escolha é só uma forma da participação popular. Participar um pouquinho ali e não ficar só na mão do governador, mas não tem nada a ver com eleições gerais, tá bom? É um processo de escolha e não de eleição, tá bom? Então, questão também errada. Letra D. O texto constitucional oferece ao DF as competências legislativas reservadas aos municípios sem representação do Congresso Nacional. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. De fato, o que ele quis dizer aqui? Que os municípios, de fato, não têm representação no Congresso Nacional. Ao contrário dos estados, que elegem os senadores são representantes dos estados. Os municípios não elegem representantes para o Congresso Nacional, né? Mas só que o DF, ele possui competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios, não só aos municípios. Então, essa questão está errada, tá? Questão errada.
E letra E, vamos torcer para estar certa, né? Vamos lá. O DF possui uma natureza singular. Opa! Falei disso. Natureza singular, natureza híbrida, de estado e também de município. Beleza, a questão está certinha. O DF possui essa natureza singular, sui generis, uma natureza híbrida, que congrega características dos estados e também congrega características dos municípios brasileiros. Então a questão está correta. Letra E é a alternativa correta para essa questão aqui, beleza? Então é isso, meu amigo e minha amiga. Chegamos ao final dessa aula. Essa parte histórica do Distrito Federal, da criação de Brasília, esses aspectos políticos também que caem na nossa matéria. Eu espero que tenham gostado dessa parte, é uma parte que eu acho muito interessante, muito empolgante, e eu espero que você vá lá para o livro digital, resolva todas as questões, tire suas dúvidas no fórum de dúvidas, que você com certeza vai gabaritar as questões que caírem no seu concurso, na sua prova, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!